Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Augusto aqui da Recife Digital, e no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouco sobre os gatilhos. Elas estão ali junto das regras de automação, né, tanto no plano Basic, Standard, Professional, Enterprise, e atuam como se fossem ímãs, né, fazendo com que os cards se movimentem automaticamente ali dentro do Kanban, por exemplo, sem precisar que ninguém arraste o card, né? Então o gatilho tá lá para poder ajudar no processo, né? Facilitar aí o trabalho do dia a dia. E antes de ir para a tela aqui para mostrar mais ou menos como é que funciona, não se esqueça aqui de se inscrever no canal da Recife Digital, vídeos novos toda semana somente sobre Bittrex 24 de graça para você aqui no YouTube, beleza? Então vamos embora para a tela. Show de bola, galera, tô aqui no nosso portal, a Recife Lab, nosso bom e velho portal de testes, e eu criei aqui um cenáriozinho para mostrar mais ou menos como é que funciona os gatilhos, certo? Você tem aqui o botão regras de automação, e eu tenho aqui algumas etapas que eu criei, né? Isso aqui é um processo. Eu sempre falo que o Bittrex ele é totalmente personalizável. Ele não vem engessado, né, para algum nicho específico. Então você pode criar as etapas, mover, trocar a cor, trocar o nome e deixar do jeito que você precisa aí para o teu processo de negócio. E eu montei aqui um processo para mostrar mais ou menos ali como é que funcionam os gatilhos. Então eu tenho aqui uma etapa inicial. Na etapa formulário respondido, no botão de regras de automação, eu coloquei o gatilho para acompanhar a resposta de um formulário que eu já deixei pré-programado lá. Pode ver que o Bittrex ele separa o que é gatilho na parte de cima e o que é regra de automação na parte de baixo. Por quê? A automação ela roda, por exemplo, quando eu movo o card para determinada etapa. Se eu mover aqui, por exemplo, cliente respondeu o contato, eu vou colocar aqui criar tarefa, beleza, aí eu parametrizo a tarefa, vou colocar aqui tarefa teste e salvei, pronto. Então pode ver que essa automação ficou embaixo. Isso quer dizer que quando o card chegar na etapa cliente respondeu ao contato, automaticamente vai criar essa tarefa aqui, beleza? Diferente do gatilho, o gatilho ele serve como um ímã. Se eu coloquei o gatilho aqui em cima, o que acontecer naquele gatilho, né, naquela parametrização do gatilho, ele vai mover o card para aquela etapa. E exatamente aqui foi como eu coloquei na etapa formulário respondido. Eu coloquei um gatilho para acompanhar a resposta do formulário gatilho teste. Então, quando o cliente ele responder o formulário gatilho teste, vai mover o card automaticamente para essa etapa e a gente vai testar aqui agora. Então, eu tenho aqui o card do cliente Augusto, já tem aqui tudo organizado, né? Eu tenho aqui o teste. Pode ver, sem cortes a partir de agora, hein? Vou clicar aqui no botão de enviar, já vou voltar para o Bittrex e formulário respondido. E o card moveu sozinho. Essa é a função do gatilho. Isso significa que se eu tiver 2.000 leads na etapa contato inicial e eu rodei uma regra de automação para mandar os formulários para eles, um formulário de feedback ou então um formulário de prospecção, por exemplo, prospecção fria, e eu deixar configurado um gatilho na segunda etapa, eu vou saber visualmente que todo mundo que tiver na segunda etapa foi porque foi movido pelo gatilho. Significa que essa pessoa respondeu o formulário. E eu coloquei outros gatilhos aqui também, tá? Então, por exemplo, na etapa reunião agendada, eu tenho um gatilho que fica acompanhando a mudança do valor de um campo. Eu posso especificar aqui qual campo que eu quero e o Bittrex vai ficar lá observando esse campo. Quando esse campo for alterado, qualquer mudança que tiver, se for um campo do tipo série e eu colocar um ponto, se for um campo do tipo lista e eu alterar o valor dessa lista, ele vai identificar essa mudança e vai mover o card automaticamente. Nesse caso, eu coloquei o gatilho para acompanhar a alteração do campo visita presencial. É um campo reserva de recurso. Esse campo reserva de recurso aqui, ele linka com o calendário do usuário, né? Então é bem legal aqui para, por exemplo, marcar uma reunião, uma visita. E eu coloquei aqui, ó, o campo visita presencial e eu vou trocar a data aqui, né? Vamos supor também que esse campo tivesse em branco, por exemplo. Então eu vou botar a visita presencial para o Augusto aqui, vai ser para o dia 23 de janeiro. Salvei. Pronto, só o fato de ter salvo, o card foi movido automaticamente. E eu coloquei aqui outras duas etapas para mostrar a configuração do gatilho aqui do zero, né? Bem simples. Então eu criei uma etapa chamada cliente respondeu ao contato, que é para o card ser movido quando o cliente mandar uma mensagem de WhatsApp, por exemplo. Eu venho aqui em regras de automação, venho aqui na etapa cliente respondeu ao contato e eu procuro aqui o gatilho. Inclusive eu já tenho até ele aqui pré-pronto, que eu estava fazendo os testes antes, que é esse aqui, ó, acompanhar a mensagem inicial do cliente. Posso colocar aqui qualquer canal aberto e salvei. Beleza, a partir desse momento, o gatilho aqui, quando o cliente mandar uma mensagem, o card vai ser movido para essa etapa.
Coloquei aqui uma etapa chamada ligações perdidas também tem um gatilho para acompanhar a chamada perdida. Se eu procurar aqui nas automações, eu procurar chamada, ele vai mostrar outros gatilhos, acompanhar a chamada perdida, acompanhar a chamada recebida, realizada. No meu caso, eu quero a chamada perdida. Então também, qualquer canal, salvei. Beleza, então eu tenho aqui um fluxo simples com vários gatilhos fazendo com que o card ande sozinho dentro do processo. Respondeu o formulário, o card vai andar para formulário respondido. Agendou a reunião, o card vai mover sozinho para a reunião agendada. O cliente entrou em contato para confirmar a reunião, por exemplo. O card vai mover sozinho para cliente responder ao contato. O cliente ligou, ninguém atendeu. O card vai mover sozinho para ligações perdidas. Então você tem aqui um processo que anda sozinho e a gente pode combinar isso aqui com as regras de automação. Por exemplo, tem o gatilho que acompanha as mensagens. Eu posso colocar aqui junto uma tarefa onde o título é verificar retorno do cliente. Posso especificar o prazo, em 5 minutos do horário atual, definir pessoa responsável e tudo mais. Então, no momento que o cliente responder a mensagem, o card, além de ser movido para essa etapa, vai criar uma tarefa aqui para o usuário e a gente pode colocar também uma notificação para o supervisor falando que é para acompanhar esse contato do cliente que respondeu. E é assim que você consegue trabalhar com as regras de automação do Bittrex linkado com os gatilhos. Os gatilhos ajudam bastante, tem vários gatilhos aqui, isso aqui é só um exemplo, tá? Você pode criar aí um portal de testes, ativar aí o período de testes e conhecer todos os gatilhos que tem, mas essa aqui é a ideia do gatilho do Bittrex diferente da regra de automação. O gatilho ele é um ímã que fica observando a ação e puxa o card automaticamente para aquela etapa onde você colocou o gatilho, beleza? Perfeito, pessoal, então é isso. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente ajuda o mais rápido possível, ou então dá uma chegadinha lá em arrecifedigital.com.br. A gente está disposto para ajudar, tirar qualquer dúvida que você tenha, e também tem vários benefícios aí de você ser um cliente da Recife Digital. Qualquer coisa é só chamar que a gente está à disposição. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!